Ok, bom, boa tarde. Vamos continuar, né, com o módulo de seleção genômica. Vamos ver agora falar um pouquinho sobre seleção genômica entre raças. Certo, a gente viu hoje de manhã todos os métodos, né, diferentes metodologias e os fatores que afetam a acurácia, né, através de dados genômicos. Vamos ver agora um pouco sobre seleção genômica entre raças e começar a falar um pouco sobre a utilização de marcadores genômicos, né, marcadores genéticos, né, para a determinação da matriz de parentesco. Então, pode passar, Connie? Pode tocar. Então, a gente mais ou menos tinha comentado alguma coisa, né, nos dias anteriores, e hoje comentamos, né, que a seleção genômica, né, depende, o êxito da seleção genômica depende, né, da fase de ligação que exista entre os marcadores e os alelos do QTL, né? Então, sempre a gente tem que ter cuidado, né, que a fase de ligação entre os alelos do marcador na população de referência, onde os efeitos dos marcadores são estimados, a gente tem que ter a certeza, né, que a fase de ligação entre os alelos dos marcadores com os alelos do QTL sempre seja a mesma, né, na população de referência e na população de validação ou população comercial. Mas, se a população de referência e a população de validação, elas são muito diferentes, porque, por exemplo, a história da população foi totalmente diferente, ou os objetivos de seleção, certo, em uma população e na outra foram diferentes, provavelmente a fase de ligação entre os alelos do marcador e os alelos do QTL seja diferente, certo? E essa afirmação é importante, né? Sobretudo quando a gente está trabalhando com marcadores com baixa densidade, né? Quando o desequilíbrio de ligação na população é baixo. Quando o desequilíbrio de ligação é alto, ou seja, quando a gente tem muitos marcadores, provavelmente, né, a densidade, a distância, né, entre o marcador e o QTL seja menor, né? Então a chance de recombinação entre o marcador e o QTL vai ser menor. Então provavelmente a fase seja a mesma, mesmo que as populações sejam diferentes. Pode passar. Então a gente tinha visto isso no slide da primeira aula, que quando a gente trabalha com uma mesma raça, né, ou no caso de uma população próxima entre a população de referência e a população de validação, se essas duas raças, certo, ou populações estão bem próximas, provavelmente, né, a fase de ligação entre os alelos do marcador e os alelos do QTL seja a mesma, né, na população de referência e na população de validação. Então a gente pode observar aqui que o alelo A maiúscula do marcador sempre está associado ao alelo Q maiúscula. O alelo A maiúscula do marcador sempre está associado ao alelo Q maiúscula do QTL. E o alelo A minúscula do marcador sempre está associado ao alelo Q minúscula do QTL. E na fase, tanto na população de referência ou de descoberta dos SNPs, dos marcadores, como na população de validação, onde essa informação será utilizada, né, para a previsão dos valores genômicos, certo? Mas, pode passar, quando, por exemplo, a população de referência é totalmente diferente da população de validação, seja porque são populações da mesma raça, mas estão em regiões diferentes, isoladas geograficamente, né? Ou, tipo, a raça utilizada para a descoberta dos SNPs, ou estimação dos efeitos dos marcadores, é uma raça completamente diferente da raça onde essas informações vão ser utilizadas. Então, nesse caso, provavelmente o que pode acontecer é que a fase de ligação entre os alelos do marcador com os alelos do QTL na população de referência seja diferente da fase de ligação, certo, na população de validação. Então esse fator tende, né, a diminuir, certo, a acurácia dos valores genômicos, certo, porque a gente vai cometer o erro, né, de supor que
o alelo A minúscula, certo? Ele vai estar sempre associado ao alelo Q minúscula do marcador. Então, vamos supor que o alelo Q maiúscula do QTL seria o alelo desejável. Então, a gente vai cometer o erro, né? Que o marcador, em realidade, ele vai estar indicando os alelos errados, com certo nível de erro, certo? Os alelos do marcador não necessariamente vão estar indicando o alelo correto, né? Do QTL. Então, isso vai tender a provocar, né, uma diminuição, né, na confiabilidade, né, ou nas acurácias dos valores genômicos. Pode passar. A gente viu, né, na primeira aula do primeiro dia, né, uma estatística, né, que a gente calculava a correlação entre as fases de ligação entre os marcadores, entre duas populações, né, e que a magnitude, né, dessa correlação e o sinal dessa correlação nos dá uma ideia, né, de se os marcadores em uma população, por exemplo, numa população 1, estão na mesma fase que os marcadores da população 2, certo? No caso que essa correlação seja positiva e alta, certo? Vamos estabelecer um valor acima de 0,80, a gente pode acreditar, né, ou confiar que os marcadores que são encontrados em uma população e os efeitos desses marcadores podem ser utilizados na segunda população, certo? Porque os marcadores estão na mesma fase em uma população e na outra. E, em função dessa correlação, né, a gente pode, utilizando as informações, por exemplo, da população 1, ter uma ideia do grau de incerteza que a gente está estimando os valores genômicos. Ou seja, eu posso predizer, né, os valores genômicos dos animais na população 2, certo? Podem ser obtidos a partir de informações da população 1, com uma acurácia que está em função da correlação que existe entre as fases de ligação entre as duas populações. Pode passar, Cone. Mas, tipo, por que, digamos, qual seria nosso interesse, né, de criar uma população multirracial, né, que a gente possa utilizar as informações dessa população multirracial para desenvolver, por exemplo, uma equação de predição para o valor genômico, né? Então, o principal objetivo é que, de forma de aumentar, né, o tamanho da nossa população de referências, que a gente viu vários resultados mostram que, na medida que a gente tem maior quantidade de indivíduos na população de referência, né, as estimativas, né, dos valores genômicos, as acurácias, né, dos valores genômicos aumentam. Mas também, muitas vezes existem pequenas raças, raças com menor número de animais, e a gente vai ver que essas raças, sobretudo, elas se beneficiam mais pelo fato de, por exemplo, vamos supor, no caso de gado leiteiro, né, quando se combina, se forma uma população multirracial, ou seja, uma população de referência, combinando as informações de Holstein, certo, com as informações da raça Jersey. Então, normalmente, né, o maior impacto de criar uma população multirracial, que mais se vai beneficiar são aquelas raças, certo, ou grupo, ou populações, por exemplo, que tem menor número de indivíduos, ou que tem uma população de referência menor. Então, quando eu junto essas informações dessa população pequena com uma população maior, certo? O maior benefício é, sobretudo, para as raças pouco numerosas, ou no caso, por exemplo, rebanhos ou populações de menor número. Ok? Então, um trabalho que foi com dados reais, né? Que avaliaram, né, a acurácia dos valores genômicos, considerando várias populações de referência. Então, nesse caso, tinha uma população de referência de bovinos da raça Holstein e Jersey. Então, eles consideraram, primeiro, populações de referência por separado, tanto para a raça Holstein como para a raça Jersey, ou realizar um pool dessas duas raças e criar uma população de referência de maior número de indivíduos. E, posteriormente, essa equação de predição, né, foi validada numa população de validação, ou seja, os resultados dessas três populações de referência foram validados em uma população de Holstein,
certo? De progênios nascidas depois de 2004 ou em uma população de Jersey. E a acurácia, né, como a gente não são dados simulados, né, a acurácia foi avaliada com uma correlação entre o valor genômico e o valor genético estimado, ou seja, a DEP. Pode passar. Então, foram criados 3 populações de referência, uma apenas com animais da raça Holstein, ou seja, eu tinha genótipos e fenótipos para esta raça Jersey, genótipos e fenótipos, e um pool das 2 raças anteriores, certo? Aí, posteriormente, cada equação de predição foi validada, né? Em uma população de Holstein, utilizando a equação do Holstein, ou em uma população de Jersey, utilizando a equação do Holstein. Para o caso da raça Jersey, a equação de predição foi validada em uma população de Holstein ou em uma população de Jersey, e no caso da população multirracial, ela foi validada tanto em Holstein como em Jersey. Pode passar. E aqui temos, certo, as acurácias, em realidade as correlações entre o valor genômico e o valor da verdadeira, para diferentes características: proteína, né, produção de proteína, produção de gordura, leite, porcentagem de proteína e porcentagem de gordura. Passa mais um. Então, quando por exemplo, eu tenho o set de referência, ou seja, utilizo a equação de predição do Holstein para tentar predizer um Jersey, tanto quando eu tento realizar a validação cruzada nas 2 raças, comparado com utilizar a equação para cada raça, as acurácias foram bem inferiores. Se eu comparo, por exemplo, no caso do Jersey, se eu utilizo Jersey, valido com Jersey, aqui teria as acurácias, e quando eu tento utilizar a equação do Jersey no Holstein, certo? As correlações foram bem baixas. No caso do Holstein, a mesma tendência, certo? Tipo, se eu tento utilizar a equação do Jersey, do Holstein para predizer um Jersey, as correlações foram bem baixas, certo? Ou, por exemplo, se somente enxergo a raça Jersey, tipo, eu teria Jersey com Jersey, comparo estes valores, né, com predizer a partir do Jersey utilizando a equação do Holstein. Se eu comparo estes valores com estes valores, né, você pode observar que sempre dentro de cada raça não existe uma vantagem de cruzar uma equação uma com outra, né? Mas, pode passar. Mas quando crio uma população de referência multirracial, né? E utilizo essa equação, né, multirracial, tanto em Holstein como em Jersey. Se primeiro observamos a nível de Holstein, comparo estes valores, certo? Com estes valores de aqui de cima. Como vocês podem observar, eles estimaram 2 métodos, utilizaram 2 metodologias para estimar os valores genômicos, mas independentemente da metodologia, para a raça Holstein, digamos, não houve grandes diferenças, aqui se observam, em termos de valores genômicos, certo? Em ganho, na acurácia, certo? Mas, no caso da Jersey, que era a raça que tinha menor número de indivíduos na população de referência, seria uma raça reduzida, uma população reduzida, quando eu comparo estes valores aqui, né, com estes aqui, como vocês podem observar, para a maioria das características, aqui, e aqui, né, para a maioria das características, houve um aumento, né, nas estimativas de correlações ou de acurácia dos valores genômicos. Ou seja, existe uma vantagem, né, de criar uma população multirracial, né, para a partir dessa população multirracial que está genotipada e fenotipada, estimar uma equação de predição, apenas uma equação de predição, mas o maior ganho, que mais se vai beneficiar por o aumento da população, da minha população de referência, vão ser aquelas raças que têm uma população de referência reduzida, certo? Então, se tem uma população de referência reduzida, primeiro, vai ter um menor número de dados e provavelmente a variabilidade, certo, em termos de haplótipos e marcadores, vai ser inferior. De aí o impacto, né, que isso tem sobre a acurácia. Pode passar, Cone. Então, como eu comentei, né,
quando, por exemplo, eu tento validar as equações de predição de forma cruzada, ou seja, eu pego a equação de predição do Holstein para tentar predizer num Shersey, ou o contrário, pego a equação de predição do Shersey para tentar predizer no Holstein, as acurácias resultaram bem baixas, certo? Sempre melhor predizer com a informação da própria raça. Agora, as acurácias, pelo fato de a gente criar uma população multirracial, para criar uma equação de predição, apenas uma equação de predição, ou seja, aumentar minha população de referência, quem mais se beneficiou por esse fato, né, foi aquela raça que estava, aquela população que tinha o menor número de indivíduos, ou seja, aquela população que tinha o menor tamanho de referência, certo? Alguma dúvida? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, que a gente tem uma raça majoritária, né, como essa raça Nelore, né, mas existem outras raças, por exemplo, cebuínas, que são em menor número, provavelmente este resultado, não sei, poderia ser que se repita, certo? Pelo fato de que juntar todas as informações em uma população multirracial, certo? Que mais deveria se beneficiar pelo fato de criar uma população multirracial são aquelas raças que têm um tamanho, certo? Uma população de referência menor, certo? Então, resultado bastante interessante. Agora vamos ver um pouquinho em relação à utilização de informações genômicas, né? Para tentar determinar as relações de parentesco entre animais. Então, normalmente, né, a gente utiliza a matriz no melhoramento animal, né? A gente utiliza, né, a matriz de parentesco, né, para determinar as relações de parentesco entre os animais, né, para quantificar a proporção de genes que dois indivíduos na população possuem, e utilizamos essa informação de parentesco, né, tanto para estimar parâmetros genéticos, né, como para estimar valores genéticos, DEPs dos animais. Pode passar. Somente de novo, para lembrar, né, o que é coeficiente de parentesco e coeficiente de consanguinidade, né? Coeficiente de parentesco é um valor de probabilidade médio, né? Que media, né? Se um gene, né, ou um segmento for extraído aleatoriamente, né, de um indivíduo X, vai indicar, né, esse coeficiente de parentesco vai indicar a proporção de genes ou segmentos que o indivíduo X e o Y compartem em média, né? Em média, tipo, se o coeficiente de parentesco entre estes dois animais, parentesco aditivo, né, for de 0,5, quer dizer, né, vocês lembram que 50%, espera-se que estes dois indivíduos compartam 50% de seus genes. Já o coeficiente de consanguinidade, né, ele mede a probabilidade de que dois alelos no indivíduo C, que ele é descendente do indivíduo X e Y, são idênticos por descendência, ou seja, que eles provêm, né, de um antepassado em comum. Pode passar. Agora, devemos lembrar, né, que os coeficientes de endogamia e de parentesco, na realidade, eles são desvios de uma população base, né? Então, normalmente a gente tem a gente chama de uma população base, né, que a gente chama que são os animais fundadores, né, que a gente não conhece o parentesco, né, entre os animais da base, né, porque a gente não tem informação sobre os pais desses animais. Então, normalmente a gente expressa, né, o grau de parentesco e a endogamia sempre em relação àquela população base, né? Pode passar, Cone. Então, vale lembrar, né, que a matriz de parentesco, né, que nos dá informação sobre o grau de parentesco entre os animais da minha população, ela é baseada, né, em uma relação média, certo? Uma relação média de parentesco, e que assume que todos os genes, né, não são ligados, ou seja, que se estão segregando de forma independente, né? Então, na realidade, em termos práticos, né, normalmente a gente sabe, né, que vamos ver que não necessariamente essas condições vão se cumprir na realidade. Pode passar. Então, podemos, a partir das informações dos marcadores, né, a partir das informações dos SNPs, certo? A gente sabe que se dois indivíduos são parentes, certo? A gente sempre falou que provavelmente eles vão compartilhar
uma certa percentagem de seus genes. Então, nós podemos utilizar os marcadores moleculares, né, para determinar as relações de parentesco verdadeiras entre os animais, ou seja, não determinar o grau de parentesco médio, sino, na realidade, determinar de forma exata qual é a proporção de genes ou de alelos que dois indivíduos estão compartilhando. Então, vocês lembram do que é o processo da amostragem mendeliana, né? Que é um processo que durante a formação do processo de formação de gametas, certo, resulta em uma variação na proporção de genes em comum entre dois indivíduos. Por exemplo, no caso de irmãos inteiros. A gente sabe, né, que dois irmãos inteiros, eles compartem em média 50% do parentesco aditivo, né? E eles são filhos, quando eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, certo? Eles não necessariamente vão receber as mesmas cópias dos alelos do pai e da mãe. Então, existe um processo ao acaso, né, durante a formação das gametas e durante a fusão das gametas, que determina que não necessariamente irmãos inteiros, certo, vão receber estritamente o mesmo número de cópias ou o mesmo número de alelos, os mesmos tipos de alelos. Então, a gente determina que normalmente eles recebem, em média, 50% dos alelos, mas essa proporção pode variar para cima ou para baixo. Então, portanto, através, por exemplo, dos marcadores, a gente pode determinar de forma exata, né, quantos alelos compartem dois indivíduos que são irmãos inteiros. Ou seja, em vez de determinar uma relação média, determinar o grau de parentesco exato. Pode passar, Connie. Então, por exemplo, a gente tem um touro, por exemplo, certo? Este touro teve dois filhos. Então, normalmente, quando no modelo BLAP, certo, ou no modelo infinitesimal, sempre assume-se, né, que cada filho recebe exatamente metade dos genes do pai. Ou seja, que deveria receber o mesmo grupo de genes, certo? Isso é o que a gente assume. Só que na prática, certo, por um processo de amostragem mendeliana, pode passar. Não necessariamente filhos, né, que são indivíduos, né, que são filhos do mesmo touro, não necessariamente vão receber, né, a mesma informação genética do pai, certo? Por exemplo, estes dois primeiros indivíduos da parte superior, eles receberam, né, o mesmo cromossomo do pai, certo? Só que aqui, os indivíduos aqui de embaixo, sobretudo aqui aconteceu uma recombinação. Então, estes dois indivíduos, né, não compartem estritamente a mesma quantidade de informação genética. Então, em média, eles compartilhariam, né, um quarto da informação genética, em média. Só que existem indivíduos que compartem mais informação genética, e existem outros indivíduos que não compartem estritamente a mesma quantidade de informação genética. Então, através dos marcadores, né, a gente pode determinar, né, quais alelos estão aqui, quais alelos estão aqui, ou quais alelos estão neste cromossomo, e determinar, tipo, dizer, este indivíduo e este indivíduo aqui, certo? Eles compartem 50% da informação genética, certo? Porque receberam o mesmo cromossomo do pai, e eles são filhos de diferente mãe. Agora, estes dois indivíduos que estão na parte inferior, eles compartem, logicamente, menos de 50% da informação genética, certo? Eles compartem esta hebra e esta hebra aqui, este pedacinho, certo? Então, a utilização das informações dos marcadores densos para a construção da matriz genômica abre a oportunidade, por exemplo, de que muitas vezes existem muitas situações práticas, né, que a gente não tem informação do pedigree dos animais, certo? Ou existem erros de paternidade, certo? E a gente pode utilizar essa informação genômica, né, para determinar, né, o grau de parentesco desses animais ou corrigir o grau de parentesco. Então, por exemplo, uma situação prática em gado de corte é a utilização de reprodutores múltiplos, né? Então, por exemplo, se o genotipo, os reprodutores múltiplos, por exemplo, com um painel de alta densidade, e os filhos desses reprodutores múltiplos com um painel de menor densidade, né, porque a progênie desses animais, certo? Através eu posso imputar, né, na primeira instância, imputar
o genótipo da progenie. Uma vez que imputo esse genótipo, posso determinar, bom, cada becerro filho de quem é, de quem em realidade, qual seria em realidade um valor probabilístico, mas me vai dizer, este becerro é filho de tal touro com tanto por cento de probabilidade, certo? Então, posso dessa forma, né, determinar relações de parentesco e de pedigree que antigamente não tinha. Não problema. Outra forma outra alternativa é tentar melhorar, por exemplo, a matriz, ou substituir a matriz de parentesco tradicional por uma matriz genômica, certo? Vocês lembram que na matriz de parentesco tradicional, certo? Os animais da base, os fundadores, a gente assume, né, que eles não são emparentados, certo? Mas provavelmente esses animais deveriam ser emparentados, né? Porque deveriam ter um ancestral em comum. Então, substituindo a matriz de parentesco tradicional por essa matriz genômica, eu posso determinar, né, o grau de parentesco dos animais fundadores, sempre e quando possa ter material genético para genotipar eles, ou existem alguns software de imputação, né, que, por exemplo, permitem imputar animais, no caso de indivíduos, né, que têm um alto número de filhos, de progenie, mesmo que eu não tenha informação, material genético para genotipar esse animal, eu posso imputar, certo, a partir da progenie desse indivíduo. Ou como vamos ver na sexta-feira, ou quem participar do workshop amanhã, que existem algumas abordagens, né, que permitem incorporar tanto a informação da matriz de parentesco tradicional junto com a matriz genômica, certo? E dessa forma, obter uma matriz de parentesco um pouco melhorada em relação à matriz de parentesco tradicional. Melhorar essa matriz, tentar melhorar a nossa matriz de parentesco tradicional, através da informação genômica. Acabou? Não, aqui está funcionando. Mas às vezes... Oi, tá escutando? Tá me ouvindo? Aqui também. Não, vamos trocar. Tá saindo som, né? São com falhas? Vamos trocar pilha. Bom, agora está com pilha nova. Está ouvindo agora? Já, voltou. Voltou? Está ok o som? Sim. Então, bom. Então, como eu comentei, né, a gente pode utilizar a informação genômica para determinar o grau de parentesco quando a gente não tem informação, né, sobre o grau de parentesco. Substituir a matriz de parentesco tradicional com uma matriz genômica, ou combinar as duas fontes de informação, tanto de pedigree tradicional como a informação genômica, para tentar obter, né, uma matriz de parentesco melhorada, né, que vai combinar tanto as informações de parentesco tradicional como de parentesco através de dados genômicos. Pode passar, Connie. Pode ir. Então, a principal vantagem da utilização da matriz genômica é que, através dos marcadores, né, vamos poder captar as informações de parentesco verdadeiras, certo? E que não necessariamente a matriz de parentesco tradicional nos vai informar, certo? Vocês lembram, né, que a matriz de parentesco tradicional, certo? Quando a gente olha fora da diagonal da matriz, da diagonal,
ela informa valores probabilísticos médios, certo? Qual seria, em média, a probabilidade de que dois indivíduos compartem 25% dos genes. Já com a matriz genômica, na realidade, ele vai me dar um valor exato, tipo, da proporção de alelos que dois indivíduos estão compartilhando. A gente vai ver, né, que com a matriz genômica, né, em realidade, ela permite diminuir o viés, certo? E aumentar a acurácia, por exemplo, tanto dos valores das DEPs como dos parâmetros genéticos. E como eu estou estimando agora, em realidade, estou estimando de melhor forma aquele componente da amostragem mendeliana, certo? Porque agora estou estimando de forma exata qual seria a proporção de genes ou de alelos, na realidade, que dois indivíduos estão compartilhando. Eu consigo estimar de melhor forma, certo? E o grau de parentesco entre os indivíduos, né? E se eu vou, por exemplo, delinear um sistema de acasalamento, tentando diminuir, por exemplo, ou controlar o aumento de consanguinidade, né, seria uma estratégia mais adequada o fato de considerar as informações de parentesco verdadeiras e não as informações de parentesco médias que dois indivíduos compartem. Ok? Pode passar. Só para a gente dividir um pouco, né? Porque o que a gente viu hoje de manhã a gente pode, né, modelar ou utilizar a informação genômica, certo? Para, ou em realidade, utilizar a informação dos marcadores para estimar o efeito que cada marcador tem sobre minha característica, né? Que seria o que a gente chama um modelo de efeito de marcador, ou seja, eu estimo quanto, qual seria, eu vou ter 700.000 marcadores, né? Então eu vou estimar um efeito diferente para cada um dos marcadores, né? E vou utilizar essa estimativa do efeito para predizer minha DEP genômica. Agora o que a gente está vendo não estamos interessados em estimar, né, o efeito de cada marcador, sino que em realidade vamos utilizar o que a gente chama um modelo de efeito genético total, que é utilizar a informação dos marcadores, né, para determinar as relações de parentesco. Então, em realidade, vou criar essa matriz genômica, né, e utilizar essa matriz genômica no processo de estimação dos valores genéticos, certo? Então, no caso do modelo 1, que seria um modelo de marcador ou de segmento, né, a gente viu que podemos, no caso do modelo infinitesimal, certo? Que no modelo infinitesimal seria que todos os marcadores, certo? Ou todos os segmentos que eu estou estimando, todo mundo tem algum efeito, certo? Mas esse efeito normalmente é pequeno, certo? E a somatória desses efeitos seria a estimativa de meu valor genético para cada animal, certo? Então a gente viu que utilizava um modelo BLAB. Agora, a gente pode utilizar um modelo não infinitesimal, como a gente viu hoje de manhã, onde a pressuposição qual era? Que existem muitos segmentos, certo? Que não teriam efeito sobre minha característica, certo? Existe uma certa proporção de marcadores que tem um efeito pequeno sobre a minha característica e uma proporção ainda menor, né, que tem um grande efeito sobre a característica. Então aí a gente tem tudo que a gente viu hoje de manhã em relação aos modelos BSA, BSD, LASSO, que eles aplicam algum grau de restrição, né, nos efeitos a serem estimados. E depois temos os modelos que a gente chama de efeito genético total, né? Que ali temos duas subdivisões, um modelo infinitesimal, então seria que a gente chama, o pessoal chama de GBLAP, certo? Que nesse caso, a matriz de parentesco tradicional ela é substituída por uma matriz de marcadores, né? Que ela vai indicar, certo? O grau de parentesco entre os animais vai ser determinado a partir, né, da proporção de alelos que dois indivíduos compartem. E existe um trabalho, né, que mostra que existe certo grau de equivalência entre
utilizar um modelo BLAP a nível de segmentos, ou seja, de estimar cada um dos segmentos dos marcadores, o efeito de cada um dos segmentos, ou substituir, né, a matriz de parentesco tradicional por uma matriz genômica, que existe um trabalho do Ben Hayes e do Goddard que demonstra, digamos, a equivalência entre esses dois modelos. E depois existe também o outro modelo, um modelo também de efeito genético total, mas que a gente aplica uma ponderação na matriz de parentesco genômico, certo? Em realidade, essa é uma abordagem bastante nova, né? Mas que ele pressupõe, né, que ele pode estimar uma matriz genômica diferente, né, para cada uma das características, certo? Então, por exemplo, por quê? Porque a gente sabe, né, que existem grupos de genes, né, ou de marcadores que têm maior efeito, por exemplo, sobre uma característica 1, certo? E esses mesmos alelos, né, não necessariamente para outra característica, por ser uma característica 2, não necessariamente são os mesmos marcadores que têm o mesmo efeito. Então, o que o pessoal normalmente faz pode aplicar uma ponderação sobre os marcadores. Para cada marcador estabelece um peso, uma ponderação, certo? Então, eu vou criar uma matriz de parentesco genômico, certo? Por exemplo, que vai ser diferente, né, para cada uma das características que estou avaliando. Então, por exemplo, uma alternativa que o pessoal utiliza é ponderar essa matriz genômica para cada marcador, certo? Pela variância do marcador. Então, aqueles marcadores que têm uma maior variância vão obter uma ponderação maior, e aqueles marcadores que têm uma menor variância vão ter uma menor ponderação na matriz de parentesco. Pode passar. De novo. Mais um. Então, como a gente viu no caso se a gente utiliza um modelo de efeito genético total, a gente tem três alternativas, certo? Utilizar o BLAP tradicional com a matriz de parentesco, ou construir uma matriz de parentesco com base nas informações dos marcadores, ou construir uma matriz de parentesco com base nas informações dos marcadores, mas ponderando, né, a informação dos marcadores, certo? E essa matriz de parentesco já vai ser específica, né, por exemplo, para cada característica. Pode passar. Então, mas... Calma. Para construir essa matriz G, digamos, essa matriz de marcadores, na realidade, existem três vias, né, que o Van Raden propôs, né, em 2008, três formas para obter essa matriz de genômica. Mas, na realidade, quando a gente vai construir essa matriz genômica, o importante, em realidade, ou quando a gente vai comparar, por exemplo, resultados, por exemplo, resultados de comparar, por exemplo, utilizar a matriz de parentesco versus utilizar a matriz genômica. O importante é que a escala das duas matrizes seja a mesma, né? Porque se eu vou utilizar a matriz genômica, a gente vai ver agora que no cálculo da matriz genômica entra que devemos informar, certo, a frequência de cada um dos marcadores. Então, a frequência que eu vou incorporar, certo, no cálculo dessa matriz genômica, a frequência dos alelos que eu vou incorporar, não deve ser a frequência da população de hoje, senão, em realidade, para trabalhar com as duas matrizes na mesma escala, certo, eu devo informar as frequências alélicas da população base, certo? Porque senão, na realidade, as duas matrizes vão estar expressas em diferentes escalas, certo? E, portanto, todas as estimativas, logicamente, não vão ser diretamente comparáveis. Então, tem muitos trabalhos no início, né, que não consideravam esse fato, né? E quando comparavam, né, os resultados utilizando a matriz genômica, normalmente as estimativas de variâncias genéticas e as acurácias sempre eram superiores quando se utilizava a matriz genômica. Na realidade, o problema é que a escala, né, a escala das duas matrizes não estavam na mesma escala. Então, para construir essa matriz genômica, a matriz G, eu vou começar primeiro por uma matriz N, que eu vou chamar, que é uma matriz de dimensões N por M, ou seja, vai ter N por M,
N seria um número de linhas, que seria um número de animais, e M seria um número de marcadores. Eu vou reparametrizar, né, os genótipos na matriz M, ou seja, essa matriz M vai estar composta por -1 quando são indivíduos homocigotos, 0 heterocigotos e 1 homocigotos. Também existem diferenças nos trabalhos em como existe um impacto, né, dependendo se eu considero 0, 1 e 2, ou considero ou reparametrizo desta forma, existem diferenças porque tem consequências sobre as estimativas da matriz G. Posteriormente vou multiplicar a matriz M pela matriz M', certo? Vou ter uma outra matriz, que essa matriz, na diagonal, tem uma particularidade que vai, para cada animal, né, vai contar na diagonal o número de locos, que são homocigotos para cada indivíduo, e fora da diagonal, né, vai medir o número de alelos que dois indivíduos compartilham, dependendo da linha e da coluna que eu esteja indicando. Pode passar um mais. Tá. Aí, posteriormente, vou definir como P sub I, né, a frequência do segundo alelo, né, para cada marcador, e vou criar uma matriz P, essa matriz P vai ser a diferença entre a frequência da frequência do segundo alelo, né, para cada marcador menos 0,5 vezes 2, certo? Vou criar essa matriz P. Pode ir mais 1, mais 2, eu deixo. A partir daí vou criar uma matriz C, né, que vai ser a diferença entre a matriz M menos a matriz P, certo? E uma particularidade que eu comentei, né, que as frequências, esta frequência do alelo, do segundo alelo, ela sempre deve ser a frequência, né, que em realidade obtenho, ou em realidade obtenho na população base. Certo? Isso não necessariamente isso, normalmente a gente hoje em dia trabalha com populações selecionadas, né, ou tem genótipo de uma amostra selecionada de indivíduos, então não necessariamente isso acontece. Então uma alternativa, por exemplo, seria de estimar a frequência, qual seria a frequência alélica dos fundadores, ou seja, para tentar levar a matriz G na mesma escala da matriz A. Pode passar mais um. Então, a partir daqueles valores de Z, certo? Existem, esse autor Van Raden, ele propôs três formas, né? Três formas de obter a matriz G. Na realidade, a primeira alternativa é a mais utilizada, né? Que em realidade ele vai ponderar aquela matriz dos marcadores, né? Por uma variância média, certo? De todos os marcadores, certo? No segundo caso, é semelhante, né? Mas eu vou ponderar para cada marcador, certo? Cada marcador vai ser ponderado por sua variância, certo? E no terceiro caso, ou seja, quando eu divido aqui, quando eu multiplico a minha matriz C por esta matriz diagonal, que essa matriz diagonal, na diagonal, né, vai ser uma matriz diagonal que vai ter a variância específica de cada marcador. E no terceiro caso, em realidade, eu vou regredir minha matriz de marcadores, né, sobre a minha matriz de parentesco tradicional, certo? E vou tentar estimar estes coeficientes de regressão, certo? Que posteriormente esses coeficientes de regressão aqui embaixo vão ser utilizados para estimar minha matriz G. Digamos, a abordagem mais utilizada, né? A forma de cálculo mais apropriada seria, como Van Raden demonstrou, né? Seria utilizar em realidade, ponderar minha matriz de marcadores por uma variância média dos marcadores, né? Para levar a minha matriz G na mesma escala da matriz A. Pode seguir. Mas a gente vai ver, mas a gente vai ver, por exemplo, o software do pessoal de Geórgia, ele tem a opção, digamos, ele por default vai calcular a matriz G dos animais genotipados, utilizando esta fórmula,
mas tem a opção tanto de utilizar a segunda como a terceira opção. Ou seja, mas o default que ele utiliza é a primeira opção para cálculo da matriz genômica. Agora, no caso da matriz G, elas positivas sendo definidas com os dois primeiros métodos, mas essa matriz pode ser singular, por exemplo, quando o número de marcadores é inferior ao número de observações, que não a gente não vai ter esse problema, ou no caso, por exemplo, que eu tenha dois indivíduos que tenham o mesmo genótipo, certo? Isso pode, em realidade, ser, por exemplo, no caso quando a gente tem clones, ou algum erro de genotipagem, certo? Que algum animal que está sendo repetido. Correto? Então, uma vez que a gente tem, se a gente tem uma matriz genômica, construi uma matriz genômica a partir dos marcadores, certo? E essa matriz genômica está na mesma escala que a matriz A, ou seja, são comparáveis, a pergunta é, digamos, se substituímos, né, a matriz de parentesco tradicional por uma matriz genômica, né, se a gente vai aumentar, né, a magnitude da variância aditiva, né, porque a gente vai tentar captar relações de parentesco que antigamente a matriz A não conseguia encontrar. Pode passar. Mas a gente tem essa dificuldade, né, que na matriz A, a gente sempre assume, né, que os animais fundadores, eles deveriam estar em equilíbrio Hardy-Weinberg, né, mas as frequências alélicas que a gente utiliza para calcular a matriz G, não necessariamente isso acontece. Então, o problema da escala, né, da matriz, digamos, considerar que as frequências alélicas que eu utilizo para calcular aqui a matriz G devem ser as mesmas frequências, deveriam ser as frequências alélicas dos animais da população base, dos animais fundadores. Certo? Por quê? Porque normalmente, certo, os animais que a gente utiliza para genotipar, né, normalmente eles são uma amostra selecionada, né, que não necessariamente nossa população de animais genotipados vai estar em equilíbrio Hardy-Weinberg. Pode passar. Volta. Aqui, vai lá, vai lá. Mais um, aí. Não, pega o... Porque essa aí que está assumindo que está em equilíbrio, né, de Hardenberg. Por isso que é aquele meio. Frequência. Né? Você tem que utilizar aqui, tanto para calcular esta matriz Z, certo? Que eu precisava da frequência. Está funcionando. Isso aqui. Para calcular a matriz Z, certo? Eu precisava a matriz dos marcadores e esta matriz P. Esta matriz P, em realidade, ela vem de fazer o cálculo, né, da diferença entre a frequência do segundo alelo, do alelo menor, menos 0,5. Este P, em realidade, deveria ser a frequência em Hardy-Weinberg no equilíbrio, deveria ser da minha população dos fundadores. Existe, digamos, um grupo de trabalho, do ponto de vista prático, a gente vai ver vários trabalhos que eles avaliam, né, o impacto, por exemplo, de considerar a frequência alélica da população atual, certo? Ou estimar esta frequência alélica, ou seja, utilizando o valor que em teoria deveria ter, ou considerar existem diferentes formas alternativas de considerar diferentes valores aqui de frequência alélica. E isso tem impacto, né, na hora que tu vai comparar de considerar ou não a informação genômica. Por quê? Porque se tu coloca aqui a frequência atual, normalmente, tipo, as duas matrizes estão informando diferente, claro, você está comparando que estão em diferente escala, entendeu?
Mas isso depende, não necessariamente para todas as populações acontece isso, digamos. Vai depender muito, digamos, de como a matriz de parentesco, né? Em realidade, a diferença entre a de parentesco e a matriz genômica, digamos. Ok, pode passar. Vai. Pode ir. Não, pode ir, isso aí não. Então, quais seriam as aplicações da matriz G? Bom, o primeiro passo, ou seja, por exemplo, obter, por exemplo, quando realizar o GBLAP, ou seja, substituir minha matriz de parentesco tradicional por uma matriz genômica, sempre levando em conta que na hora de calcular a matriz G eu devo utilizar a mesma escala, certo? Considerar as frequências alélicas que deveria ter minha população base. Eu posso, por exemplo, realizar avaliações genéticas ou estimar parâmetros genéticos no caso de populações onde não tem informação de pedigree, certo? Além disso, posso determinar, por exemplo, realizar diferentes tipos de ponderações na minha matriz G, por exemplo, no caso de se vou construir uma matriz de parentesco específica para cada característica, então existem diferentes formas de ponderar os marcadores que vão compor essa matriz G. E, por exemplo, no caso dos estudos de associação, a gente viu, né, a vantagem, né, que tem o fato de, por exemplo, considerar, por exemplo, a estrutura da população em termos de diminuir, certo? Por exemplo, o número de falsos positivos, certo? Quando a gente não tem informação do pedigree, do pedigree, a gente vai poder construir essa matriz genômica, né? E em um estudo da associação tentar incorporar essa informação, né? Visando diminuir, né, o número de falsos positivos. Pode ir. Ou seja, que esta matriz genômica, né, utilizando, pues, podemos utilizar ela para estimar valores genéticos e componentes de variança, desde que o número de marcadores seja o suficientemente grande, ou seja, de forma de ter o maior número de segmentos, certo, para tentar captar de melhor forma as relações de parentesco verdadeiras entre os animais, certo? Então, aqui um trabalho que foi apresentado no Mundial que mostra, né, temos aqui a dispersão dos valores genéticos por uma característica, certo? O histograma de dispersão. Então, nas barras cinzas, mostra a dispersão dos valores genéticos calculados utilizando uma matriz G, e em preto mostra, né, os valores genéticos calculados utilizando uma matriz A. Então, provavelmente pelo fato de que a matriz G, através da matriz G eu consigo estimar, né, relações de parentesco que não necessariamente eram consideradas na matriz A, isso permitiu-me aumentar a dispersão dos valores genéticos. E aqui no segundo gráfico temos, né, o grau de parentesco utilizando a matriz tradicional, né, e aqui utilizando a matriz de marcadores. Então, por exemplo, para um valor fixo de parentesco, obtido a partir da matriz A, um valor fixo, isto seria tipo, todos os animais, por exemplo, da minha população, que são irmãos completos, eles compartem 0,5, né, que estaria aqui. Mas, em realidade, existe uma dispersão nos valores de parentesco, né, porque dois irmãos inteiros, não necessariamente, eles em média compartem 50% do gene, só que vai existir uma dispersão que vai estar em função, né, da segregação mendeliana. Então, através da matriz de parentesco, né, genômico, eu posso determinar de forma exata qual vai ser a proporção de alelos, né, que dois indivíduos estão compartilhando. Pode passar. Pode passar. Este é também um trabalho, né, que... Mais um, aqui. Um trabalho também que substituíram, né, a matriz de parentesco tradicional pela uma matriz de parentesco utilizando marcadores. Não era um conjunto muito grande de marcadores, certo? Mas era um número reduzido de animais. Só que eles estimaram
a heredabilidade, né, para P8, né, que seria P8, a espessura de gordura no traseiro, nos glúteos médios, está aprendendo, nos glúteos médios, certo? Então, estimar a estimativa de heredabilidade utilizando a matriz de parentesco tradicional, certo? E a matriz de parentesco genômico. E eles obtiveram, né, que a heredabilidade, né, basicamente foi maior utilizando a matriz de parentesco genômico, provavelmente porque ele permitiu, essa matriz genômica permitiu capturar relações de parentesco, né, que esta matriz tradicional não permitia obter. Pode passar. Em definitiva, existen varias situaciones, ¿no?, que las relaciones de parentesco, en que las relaciones de parentesco pueden ser derivadas a partir de utilizando informaciones genómicas. Entonces, por ejemplo, en un caso de características, que a gente no comentó nada, mas existen, por ejemplo, características que a gente no tiene información de pedigree, o sea, faz avaliações de medidas, por exemplo, vamos pensar em medidas de carcaça e carne, certo? Então a gente vai quer, por exemplo, desenvolver um painel de SNPs específico, por exemplo, para medidas da carne, certo? Então a gente pode ir conhecer, vai em um lote de animais, em um frigorífico, né? A gente sabe as condições ambientais que esses animais foram criados, certo? Só que a gente não conhece o grau de parentesco entre esses animais, certo? Então posso obter as medidas fenotípicas nesses animais, as medidas de carcaça e carne, e além disso, utilizar a informação genômica, né, para construir a matriz de parentesco entre os animais e, posteriormente, né, por exemplo, estimar a DEP desses animais para essas características. Por exemplo, outra situação é, no caso de reprodutores, da utilização de reprodutores múltiplos, né, que é muito comum em gado de corte, que a gente não conhece os pais dos indivíduos, né, certo? Tem grupos de pais, certo? Mas, através das informações dos marcadores, poderia determinar de forma exata, né, o grau de parentesco entre indivíduos, filhos de reprodutores múltiplos. Outra situação seria, por exemplo, no caso dos estudos de associação com marcadores, que a gente viu, né, que através dos marcadores moleculares podemos determinar a estrutura da nossa população e incorporar essa informação no estudo de associação e dessa forma diminuir, por exemplo, a taxa de falsos positivos. Ou, como vamos ver amanhã, né, vocês vão ver amanhã com o Ignacio, ou a gente vai ver com um pouco mais de detalhe na sexta, que podemos utilizar as informações dos marcadores para tentar melhorar a minha matriz A, certo? E ver o impacto que isso tem a nível dos parâmetros genéticos e as DEPs. Correto? Alguma pergunta? Do público virtual? Nada. Cortou eles. Vamos. Ok. Na prática, qual deveria ser o método mais comercial? Na prática, qual seria o método mais comercial? Na prática, qual deveria... eu acho assim que acho que a abordagem que vocês vão ver amanhã no workshop e Então, do ponto de vista comercial,
o pessoal que vai participar amanhã do workshop, e mesmo a gente na sexta, que não participar do workshop na sexta-feira, a gente vai ver um método, né, que é chamado de single step, ou de um passo só, que lhe permite, né, combinar a informação de melhorar essa matriz de parentesco, incorporando, né, a informação dos marcadores moleculares. Então, a lógica dessa metodologia, que chegamos a comentar alguma coisa aqui, permite, né, porque a gente normalmente, né, permitiria utilizar todos os animais que temos na nossa população, mesmo que esses animais estejam genotipados ou não, e apresenta certas vantagens, né, no sentido de que permitiria melhorar de forma satisfatória minha matriz de parentesco tradicional. Então, é um método bastante simples, né, que é chamado de um passo só. E a diferença dos métodos de 2 passos, né, que no método de 2 passos eu não consigo, em realidade, utilizar toda a informação da minha população, certo? Apenas só consigo utilizar a informação, né, daqueles animais que têm genótipos. Os animais que não têm genótipos, não consigo incorporar essa informação no processo de estimação, certo? Agora, nesse método de um passo só, né, a vantagem que tem é que consigo utilizar, em realidade, toda a informação que eu tenho, mesmo de aqueles animais que não foram genotipados, né, e utilizar essa informação para obter, certo, uma matriz de parentesco um pouco melhorada, né? Certo? Aqui, a Connie trouxe os resultados, somente para que vocês observem um dos projetos dela, como como o pessoal, né, recebe as informações dos marcadores do laboratório, ou seja, então, existem vários relatórios, né, que quando, por exemplo, você manda umas amostras para genotipar em um laboratório, né, o laboratório te retorna vários tipos de arquivos, que não necessariamente esses arquivos, digamos, estão apresentados de uma forma que já automaticamente a gente possa realizar as nossas análises. Pode passar. Então, na palestra de ontem, né, eu comentei, né, que o Genome Studio ele soltava, né, 5 tipos de reportes, ou 5 tipos de arquivos, que o arquivo que mais nos interessava do ponto de vista para as análises posteriores era o Final Report, mas ele, além do Final Report, ele fornece um arquivo de SNP Map, que ele informa, digamos, a posição no mapa ou nos cromossomas de cada SNP, um arquivo com DNA Report, um arquivo que cruza a informação do DNA Report com arquivos locus, e outro arquivo que dá um summary, né, ou um resumo, né, com a informação para os vários locos que estão sendo estudados. Então, este é o arquivo de Final Report, certo? Então, eu vou ter esse arquivo para 54.000 SNPs, para 95 amostras. Aqui dá informação sobre o bed chip que foi utilizado, neste caso foi para ovinos. Então, eu vou ter aqui uma primeira coluna com o SNP name, seria o nome do marcador, e aqui outra coluna com o número da amostra. Exato, com o número da amostra que você informa para cada animal. Estas colunas aqui, alelo 1 forward, alelo 2 forward, alelo 1 top, alelo 2 top, certo? Essas colunas, en realidad, são a Illumina. Existe até uma ficha técnica, né, no site da Illumina, explicando, né, como o Genome Studio faz o processo de atribuição de cada um dos genótipos, né? Então, em função, digamos, se ele está lendo realizando a leitura no sentido, já temos as duas fitas de DNA no sentido 5-3 ou 3-5, em função dos alelos, né, que estão presentes naquela região, ele vai atribuir um determinado genótipo, certo? Então, esta aqui, a coluna dos alelos, está informando, seria o genótipo, né? Por exemplo, esta amostra, este SNP, ou seja, esta amostra, este animal,
en este marcador ele foi homocigoto do tipo bebê, certo? Essa mesma amostra, esse mesmo animal, só que para outro SNP ele foi homocigoto, só que para o outro alelo, e não tem nenhum indivíduo que seja heterocigoto. Caprinos que foram de 50K. Então, provavelmente existe uma proporção grande, né, de alelos fixados. E depois temos aqui uma estatística que se chama GC-Score, que ele é um índice, um critério de qualidade para cada amostra e para aquele SNP, e naquela amostra ele dá um valor de qualidade, certo? 0,84. Aqui, 0,43. Eu acho que estes valores aqui de x e y, acho que esses valores aqui de x e y estão associados com a orientação que essa amostra tem, que esse indivíduo tem no cluster para esse genótipo. Teria que olhar, não é essa a posição exata, mas acho que isso está associado com como ele se orienta dentro do cluster. Pode passar. Depois aqui temos o SNP map, né? Então aqui temos, vamos ter, cada linha representa um dos marcadores, indicando, né, a posição em que cromossomos estão. Existem muitos marcadores que não têm uma posição definida, certo? Não tem um cromossomo definido, certo? Aqui alguns marcadores que estão no cromossomo X. Também existem alguns, agora lembrei, eu não lembro no bovine HD, mas existem alguns SNPs que são mitocondriais. Aqui temos a posição em cada um dos cromossomos. E aqui teríamos o Gene Score, né, para cada marcador, que dá uma ideia da qualidade da genotipagem, certo? Depois seria aqui a posição, se ele está lendo a hebra de cima ou a hebra de baixo. Essa regrinha é bem chatinha de entender. Depois aqui temos o DNA Report, certo? Que ele indica para cada sample, ou seja, para cada amostra, para cada indivíduo, né? Vamos a ter aqui o número de SNPs que no cause, ou seja, que o programa não conseguiu atribuir um genótipo, certo? Então, esta amostra teve 4.667 marcadores que ele não conseguiu atribuir nenhum genótipo, e o number of cause seria o número de marcadores que ele atribuiu com êxito a algum dos 3 possíveis genótipos, seja maior número de no cause. Aí estes aqui são ovinos. Pode explicar, aqui a Connie lembrou, né, que se vocês olham da linha do animal, da linha número 1 até a linha número 18, todos os animais aí, todas as amostras são de animais de caprinos, certo? Por isso que o número de no cause, ou seja, de genótipos que ele não conseguiu, de amostras, de marcadores em realidade que ele não conseguiu atribuir, é bem superior em relação a dos indivíduos que estão da linha 18 na frente, né? Que vocês veem ali na linha número 19, 299, 162, 95. Ou seja, neste caso aqui são amostras de ovinos. Então, logicamente, né? Esse painel de ovinos, aparentemente com caprinos, ele não teria um bom desempenho, né? Ou na realidade ele não conseguiu atribuir esses marcadores, ou seja, asignar esses marcadores de forma correta. Aqui na outra coluna, né, vocês observam, né, que o número de calls, no caso de ovinos, foi em torno de 50.000, acima de 50.000, já com caprinos foi em torno de 46.000. E em função do número de no calls e de calls, ele vai calcular o call rate, né, que a gente olha aqui no caso dos ovinos, né,
0,99, 0,99, 0,99, 0,99. Já no caso dos ovinos, já foi abaixo, né, mas sempre esteve acima de 90%. Certo? Aqui ele vai fornecer, né, a proporção de indivíduos homocigotos, heterocigotos, certo? Para cada uma das amostras. A frequência de alelos menores, né, para essas amostras. Está bastante alto, né? 0,40, certo? Que outra tabela temos? Tem uma pergunta ali fora. Ali fora. O cachorro. É? Minor frequency allele. Não, está bastante alto, está vendo 0,40, 0,48. Aqui temos o local summary, que ele dá a mesma estatística, né? Só que aqui as estatísticas ele vai dar por amostra, né? E por locus, certo? Então temos aqui tanto o número de calls como no calls, certo? E algumas estatísticas como aqui minor frequency de aleles, frequência de alelos menores, excesso de heterocigotos. Então, a partir destas planilhas, né, a gente podemos importar essas planilhas em algum software como R ou SAS e realizar as consistências dos dados. E aqui temos a planilha em outro formato, né, do Final Report, certo? Então temos aqui nas diferentes linhas, teríamos os diferentes marcadores, certo? E aqui nas colunas teríamos, por exemplo, os diferentes animais, certo? Animal 1, animal 2, animal 3, animal 4, animal 5. E temos no centro da tabela os genótipos, certo? Para cada animal e para cada marcador, certo? Então aqui, o animal 1, para este SNP, ele é homocigoto, para o seguinte SNP, ele é heterocigoto, e assim por diante. E aqui embaixo, eu queria mostrar para vocês como normalmente a maioria dos programas, tanto para calcular desequilíbrio de ligação ou programas, por exemplo, para aplicar estudos de associação ou seleção genômica, como o arquivo deve ser transformado para o programa ler de forma correta. Então, primeiro, a maioria dos programas, eles leem os animais em linhas, certo? A diferença é como o Final Report solta, que solta os animais em forma de coluna. E alguns programas, eles conseguem ler letras ao invés de número, mas a maioria dos programas, eles vão atribuir os genótipos como 0, 1 e 2, ou seja, os animais ação vai ser codificados como 0, o animal ação AB ou BA vai ser atribuído como heterocigoto, e os animais BB vão ser atribuídos com o número 2, certo? E normalmente a gente expressa, ou seja, tem que juntar essas colunas, certo? Então, vamos a ter os diferentes genótipos, né? Por exemplo, o animal 2 aqui, ele era BB, certo? Aí depois ele é homocigoto, 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 e assim por diante, certo? E normalmente aqui não aparece, né? Mas, em teoria, estes são os dados de Nelore, né? Então, temos aqui, cada animal vai ter quase 500.000 números na fila. Eu tentei abrir aqui no Excel, né? Mas ele não tem a capacidade de abrir tudo, né? Mas em um arquivo de texto, né? Ou algum programa para interpretar texto, é possível enxergar, digamos, todas as colunas. Aqui não temos nenhum genótipo perdido, mas a gente, por exemplo, se vamos considerar aqueles genótipos que são perdidos, né, que no caso, por exemplo, que o programa não conseguiu atribuir um genótipo, né, para determinado marcador, né, normalmente a maioria dos programas utilizam o número 5, né, para indicar um valor, um genótipo perdido. Então, esse genótipo perdido, a gente pode, né, utilizar algum programa, né, para tentar imputar, né, esse genótipo, né, ou essa informação genética que a gente não tem do programa. Mas isso aqui é bastante fácil, digamos, você pensa assim, parece que é muita informação, mas, por exemplo, podemos, a primeira coisa que temos que fazer é
aplicar um transpose, ou seja, transformar o coluna em linha, que isso pode ser feito no R ou no SAS. O pessoal também utiliza, por exemplo, os comandos em Unix, certo? Que ele facilmente a gente pode trocar o centro da tabela, ou seja, através de um código, que é bastante rápido, trocar as letras por número, fazer o transpose, certo? E pedir para ele exportar, né? De forma de tirar o espaço que existe entre, eliminar o espaço que pode existir entre os genótipos, mas isso vai depender do programa. Por exemplo, o P-Link, acho que ele aceita um espaço entre os genótipos, certo? Aceita, né? Então, dependendo do programa que vocês vão utilizar, vocês deveriam ter informação sobre como tem que apresentar os arquivos de genótipos e os arquivos de fenótipos, né, para fazer os estudos, né, as análises correspondentes. Tem mais? Tem alguma pergunta, pessoal online? Foi todo mundo embora? Isso é... Bom, eu vou pedir para vocês, a Connie vai passar algumas informações adicionais.